Oi, bailarinos e bailarinas de Barueri. Estamos aqui novamente, né, para as nossas videoaulas lá do canal da Cultura, Barueri Cultura Oficial. Hoje nós vamos dar uma pausa nas nossas aulas práticas e vamos falar um pouquinho da história do jazz dance, tá? Porque o jazz dance é uma dança, é uma modalidade de dança artística que ela é fundamentada, né, apesar da sua história, ela é fundamentada no balé clássico, né, porque ela foi muito difundida por bailarinos negros norte-americanos, né, eram bailarinos profissionais que acabaram difundindo o jazz dance como uma mistura de estilos, né, africanos com o balé clássico e a música jazz da época, né, que surgiu na mesma época. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né, porque o jazz é uma forma de expressão pessoal criada e sustentada pelo improviso. Na sua origem, a dança jazz tem raízes essencialmente populares, com uma evolução inicial paralela à da música jazz, surgiu nos Estados Unidos no final do século XIX. Então pode-se afirmar, inclusive, que nasceu diretamente da cultura negra. Tá? Foi um movimento, né, dos negros, mesmo porque tem uma passagem nessa história aí, já mais recente, né, no século XX já, lá por volta dos anos 30, na mesma época que surgiu o jazz music, né? Então, nas casas de espetáculos da Broadway, né, tinha casas que não permitiam a apresentação de companhias que tivessem bailarinos negros, né? Então, isso formou um verdadeiro movimento, porque daí esses bailarinos negros se reuniram e começaram a fazer apresentações paralelas do lado de fora do teatro, né? Em palanques, em praças públicas, né? Misturando seus ritmos frenéticos, né? Com movimentos afros, né? Das danças típicas, né? Afro-americanas, com a música jazz que estava surgindo na época, tá? Então, bem lá no início da história, nas viagens dos navios negreiros da África, né, para os Estados Unidos, onde os negros que não morriam de doenças, né, eles dançavam para manter a saúde, né, manter a estabilidade física, né, porque eram viagens assim muito longas, né, para chegar nos Estados Unidos. Eles eram capturados lá na África e ficavam meses, né, dentro do navio, do porão do navio. Então eles adoeciam porque não se alimentavam direito, ficavam expostos a tudo que é friagem, né, umidade, muita umidade. Então eles acabavam adoecendo e morrendo. Então os que sobreviviam, uma forma deles se manterem lúcidos, né, e com vigor físico mais ou menos, né, então eles dançavam. E as danças, né, tradicionais eles se baseavam nas danças dos senhores brancos, né? E quais eram as danças da época? Eram as polcas, as valsas, as quadrilhas, e os negros imitavam, né, os brancos dançando, mesmo para ridicularizarem, né, os seus patrões, digamos assim, né? Então eles dançavam de acordo com a visão que eles tinham, né, da cultura europeia na época e misturavam com as danças que eles conheciam, né? As danças típicas africanas que eles conheciam. E nessa influência toda, né? Então eles acabavam utilizando até instrumentos, né, da própria cultura
para realizar essas danças, né? Aí foi havendo essa miscigenação, essa mudança toda, né? E aí dessa forma que surgiu o jazz dance. E em 1740, os tambores foram proibidos no sul dos Estados Unidos para evitar insurreições e revolta, né? A revolta dos negros por serem tão, assim, cerceados, né, dos seus costumes, da vida, da liberdade, de tudo, né? Eles eram capturados, eles eram sequestrados. E daí para não abrir, né, não abrir precedente para eles se tocarem da situação que eles estavam, né? Então eles proibiram até o uso de tambores, que era porque a dança africana é muito, ela é baseada no ritmo, né? Ela é vinculada ao ritmo, então é muito batuque, muito tambor, muito bater, né, de palmas, de pés, né? Então, para evitar que eles se tocassem da real situação que eles estavam, então eles proibiram tambores e batucada em geral, né? E assim, para eles continuarem executando suas danças, eles foram obrigados a improvisar, né? A usar da criatividade e improvisar com outras formas de som. Então eles batiam palmas, sapateavam, né? Ficavam batendo o pé no chão e começaram a utilizar o banjo, né? Que era um instrumento muito utilizado nas danças europeias da época, né? Aquela que a gente falou lá anteriormente, as polcas, as valsas, né? E mais uma vez a dança dos negros dava um salto, aproximando-se ainda mais com o jazz que conhecemos hoje, né, na atualidade. E no início do século XX, né, as danças afro-americanas começaram a entrar para os salões, né, a fazer parte dos grandes bailes, né, e dos barzinhos, né, da época, que eram os cabarés, né. Aí começou a sofrer novas influências, né, como o cancan, o charleston, né, principalmente. E logo essa dança que se pode até chamar de mista, né, por causa de tanta influência, né, por causa de tanta adaptação para poder executar, aí tomou conta dos palcos da Broadway e foi se transformando como uma comédia musical, né, porque ela era muito alegre, muito divertida, e aí começaram a chamar da comédia musical, né? Que por sua vez é o segundo nome dado à dança mais conhecida como hoje, que é o jazz dance, né? Que daí aquela passagem que eu citei no começo, né? Que como começou a fazer parte da Broadway, né? Lá nos Estados Unidos, que é uma rua que é só casa de espetáculos, né? Casa de shows. Aí, né, com o passar dos anos, aí veio a revolução, né, no começo do século XX, a Isadora Duncan revolucionou o balé clássico, né, criando a dança moderna, a sua dança moderna, né, que era uma dança mais solta, né, ela tirou as sapatilhas, ela dançava com roupas assim mais soltas, mais livres, a liberdade, foi a libertação do movimento, né? Porque o balé clássico é muito contido, é muito preso, né? As técnicas, e principalmente a postura, mesmo porque a característica principal do balé clássico é dançar na ponta, né? E como que você realiza um movimento na ponta se você não tiver a postura, né, o seu eixo muito próximo da perfeição. Então ele acaba ficando assim muito estruturado, né, uma coisa assim muito contida, né, na técnica. E a Isadora Duncan, uma dissidente do balé clássico, digamos assim, ela revolucionou o balé clássico criando a dança moderna. Que daí mais tarde a Martha Graham, né, criou aquele método da contração, né, e do relaxamento,
a contração e a libertação do movimento, né? E esse método da Martha Graham é muito utilizado até hoje, principalmente pelo contemporâneo, né? Que é a dança pelo movimento, né? Que ele busca a essência do movimento na dança. Não é mais o figurino, aquelas coreografias assim, todas estilizadas, né? Dentro de um contexto técnico, né? E coreográfico. Então, o contemporâneo, ele meio que foge disso, né? De muita técnica, é a dança realmente pelo movimento, é a exploração do movimento no corpo do bailarino, né? Tanto é que a maioria das apresentações do contemporâneo, a gente não vê figurinos suntuosos, né? Como a gente vê no jazz, no balé, né? Cenário, é bem desprovido, assim, de cenário, né? E o figurino, assim, é bem nude mesmo, bem próximo do nude, para mostrar o movimento, para mostrar o corpo mesmo do bailarino, né? Então, prender a atenção de quem está assistindo pelo movimento que o bailarino está realizando, né? Não tanto pelo figurino, pelo cenário, né? Pela proposta da coreografia, que nem no jazz, assim, é muito suntuosa, né? No balé também. Então, dessa forma foram criando-se assim estilos, né, para dizer que não, o jazz evoluiu, né? O jazz se transformou, ele está acompanhando, né, a contemporaneidade, né, digamos, do mundo, né? Mas assim, não adianta você querer modificar um estilo, né? Quais são as características do jazz? O jazz tem aquela característica da força, da explosão de movimento, né? Daquela alegria, da improvisação, mesmo ele sendo fundamentado no balé, né? Então tem aquela coisa da alegria, da improvisação, né? Da explosão, muita força, muito ritmo, né? Então o jazz tem essas características marcantes, né? Incluindo assim uma explosão de energia. É uma explosão de energia. Eu acho que isso define bem o jazz, né? E essa explosão, ela se irradia, né, pelo palco. E ele vem muito, como nós estamos comentando aqui, né, que os negros, bailarinos negros, né, que difundiram o jazz, que praticamente criaram essa modalidade, né, de dança artística. Então, da onde sai essa explosão? É muito da cabeça e principalmente dos quadris, né, do bailarino, porque ele é um ritmo pulsante, né, ele dá balanço, e tem a qualidade do movimento, assim, é essa explosão, é essa alegria, né? E não é que ele seja preso às técnicas do balé, mas tem que ter essa consciência, né? Essa consciência corporal para executar os movimentos, principalmente movimentos virtuosos, né? Como a pirueta, giro, né? Que é o grande ícone, né? Do bailarino, você girar no próprio eixo, né? Numa perna só. Então, por que dança artística? Porque só quem estuda, né? Quem pratica muito, quem frequenta uma escola consegue executar, né? Tudo bem que toda arte, ela provém de um dom, né? A pessoa nasce com esse dom, né? Para qualquer modalidade de arte, para música, principalmente, né? A pessoa nasce com um dom, tem a voz legal para cantar, para tocar um instrumento, né? Ela, nossa, toca todos os instrumentos. Então isso é dom, gente, isso é inexplicável, né? Só o ser humano tem dom para as coisas, né? Então, você tem atrelado a esse dom, né? Se você se esforça, se você se empenha, se você estuda, então o seu desempenho tende a ser assim vibrante, né? A chamar muita atenção quando você estiver no palco dançando. Mas para isso você precisa treinar, você precisa estudar e você precisa ensaiar. Não é ter dom, porque você chega lá, você gira 3 piruetas assim, de boa,
Mas se você não continuar estimulando o seu corpo, né, para essa linguagem que você escolheu, para essa modalidade que você pratica, então o seu corpo não é que ele esquece, mas não vai ser tão performático assim a hora que você estiver no palco, como se você tivesse treinado, estudado, né? Aí o movimento não vai ser tão perfeito, tão chamativo assim para quem está assistindo, né? Por isso a dedicação de um artista é tudo, né? Porque é dança artística, logo quem pratica é um artista. E esse artista só vai fazer sucesso se ele se dedicar muito, gente, e é muita dedicação, é muita, muita, muita dedicação mesmo, tá? Para você chegar lá. É diferente das danças de diversão, de entretenimento, assim, para você se divertir, tipo funk, que você vai aí num baile funk aí para ficar lá rebolando, se divertindo, né? Que não requer prática nem habilidade, né, para dançar esse tipo de dança. Um axé, né? Esse é o tipo de dança que você vai em determinado local para se divertir, então não requer prática nem habilidade. Agora, você subir num palco para se apresentar para centenas de pessoas te verem, aí é uma responsabilidade um pouquinho maior, né? Porque você vai estar se expondo. E a dança, ela é muito visual, né? Você vai subir no palco, centenas de pares de olhos vão estar lá fitando você, né? E atento aos mínimos detalhes. Não precisa nem entender da modalidade artística, né? É como você vê um quadro na parede. Você vai bater o olho, gostei, não gostei. Se você for algum entendido na arte, né? Aí você faz. Aí você entende, aí você vai criticar esse traço, aquele ponto de fuga, não tá certo. Bom, enfim, e na dança é a mesma coisa, né? Se tem na plateia alguém que entende um pouquinho de dança, aí vai ver os defeitos, né? Vai criticar assim com conhecimento de causa, digamos assim, né? Mas mesmo o público leigo, né? Ele vai esperando se maravilhar com o que ele vai ver ali no palco, né? Então é essa responsabilidade que o bailarino tem, né, de entrar numa academia, entrar numa escola, procurar um curso de dança artística, tem que ter essa responsabilidade, né? Jamais pensar em procurar um curso de balé, um curso de jazz, um curso de contemporâneo, dança moderna, que seja, na intenção de brincar, de ir lá passar o tempo, porque a única coisa que você não vai fazer é passar o tempo, né? Porque é um estudo muito minucioso, né, para você adaptar o seu corpo a essa linguagem, né, dessa dança tão maravilhosa, assim, tão que chama assim você para um universo assim que é inexplicável, né? Você subir num palco é inexplicável e dançar. Agora você subir num palco e centenas de pessoas te vendo e você errar também é uma frustração assim que não tem palavras para descrever a frustração que é você subir num palco e errar na frente de centenas de pessoas. Então, por isso que eu digo a responsabilidade, né? De você pegar, levar a sério, estudar e treinar muito, tá? Então, o que eu queria dizer sobre o jazz é isso, né? Sobre a história do jazz, como começou, as suas características, né? E as diferentes técnicas, né, que eu estava falando, que hoje em dia, né, para dizer que o jazz está atualizado, aí surgiu o modern jazz, que é uma mistura da dança, dessa dança forte com energia, com o moderno, né, da Martha Graham, né? Aí o lyrical jazz, que é uma coisa mais romântica. Mas aí tá chamando de jazz, mas é jazz? Aí fica a pergunta, né? Porque você está descaracterizando uma coisa. Mas enfim, há para todos os gostos, né? Se você gosta de uma coisa mais romântica, você vai para o lyrical jazz. Se gosta de uma coisa assim mais técnica, mas porém não tão explosiva, você vai para o modern jazz. E aí, ao longo do tempo, veio surgindo, né?
demonstrando assim muitos princípios assim herdados do balé clássico, né? Como eu falei, fundamentado no balé clássico, na dança moderna. E alguns professores têm divulgado e desenvolvido seus métodos de fundamentação técnica para a formação de bailarinos cada vez mais assim ecléticos, né? Então os professores têm se preocupado com isso, né? De não se prender só num ou no outro ponto, né? Mesmo porque a tendência dessa diversibilidade, né, digamos assim, é muito grande hoje em dia, né? Então você chegar num lugar com estilo pré-estabelecido assim não está sendo muito bem aceito, né? Então tá tendo essa preocupação, né, de diversificar. E poucos sabem, né, qual será o futuro e as suas novas influências no jazz, né? Porque o que se pode afirmar é que até hoje o jazz tem sido uma das formas assim mais importantes de expressão artística, assim, né? Não puxando a sardinha pro meu lado, né? Que eu sou uma adepta do jazz desde sempre, mas eu acho que uma das formas assim mais importantes, assim, que mais popularizou a dança artística, que era para poucos, né? Eu acho que foi através do jazz, sim. E quando a gente escolhe uma modalidade, a gente tem que entender que essa modalidade que você escolheu, seja balé clássico, seja contemporâneo, seja o jazz, né? Ela tem um berço, ela tem uma história, né? Então, você, antes de praticar, procura saber. Procura saber da história dessa modalidade, procura saber de onde veio, né? Quem foram os precursores, né? Por exemplo, no jazz, Jack Cole por alguns assim considerado o pai da dança jazz, né? Bob Fosse também, porque o berço do jazz, como eu disse, é os Estados Unidos, né? Então foram precursores assim que, nossa, difundiram muito, 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 muito o jazz pelo mundo afora, né? E utilizando-se, que eles eram bailarinos, né? E sempre se utilizando de fundamentos de dança moderna, de balé clássico, a técnica do isolamento das partes do corpo, né? E daí para frente influenciando gerações e gerações e gerações, né? E para nossa próxima conversa, aí a gente vai falar um pouquinho do jazz aqui no Brasil, né? Quem foram os principais também precursores e como que o jazz foi entrando de gatinho aqui no Brasil, tá? Então, por hoje, essa nossa conversa foi um pouquinho da história do jazz, né? De origem total americana, né? Nova York é o berço do jazz. Tá bom, minha gente? E continuem estudando lá as nossas aulas lá no canal, Barueri Cultura Oficial. Se não se inscreveu ainda, se inscrevam, por favor. Não deixa a peteca cair, curte lá, compartilha, passa para todo mundo. E compartilha essa nossa conversa de hoje também, né? Que muita gente confunde o jazz com dança popular, né? Ah, mas eu pensei que jazz fosse dança de rua. Ah, eu pensei que o jazz confunde o jazz com street. Se bem que tem, né? Street jazz. É só colocar um pouquinho de técnica, né? Nessas outras modalidades, aí chama de jazz. Mas as pessoas confundem, né? Não pensa que é uma dança, uma modalidade de dança artística, né? Então compartilha, fala para as pessoas curtirem, né? Essa nossa conversa aqui de hoje. Tá bom, gente? Beijo grande, beijo no coração. Continuem se cuidando, que a pandemia não acabou ainda. E, gente, até a próxima. Beijo no coração. Tchau. Oficinas de arte,
venha fazer parte. Oficinas e arte, venha fazer parte.